Certo, pessoal? Então vamos falar aqui, né, do concurso do Banco do Brasil, tá? Vou explicar a planilha aqui, tá? Então aqui, ó, temos as guias, tá? Guias capas, edital, fases de revisão, o que mais cai, orientação inicial, questões da semana, tarefas e feedback, tá? Então, na guia capa, eu falo o que você deve estudar no dia, tá? Então aqui, por exemplo, segunda-feira, informática, matemática, vendas e inglês, tá? Terça, matemática financeira, português, conhecimentos bancários, tá? Então, o que você estuda num dia, você pula e estuda no dia seguinte, tá? Então, desse modo, ativa o modo revisão, tá? Então, você vai ter sempre contato com a matéria e ela não vai cair no esquecimento, tá? Beleza. Aqui, ó, então aqui para o Banco do Brasil são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias objetivas, tá? E mais a prova discursiva, tá bom? Então aqui, ó, as matérias com maior peso, né? Informática, né? Total de 22,5 pontos. Vendas, 22,5 pontos. Português, 15 pontos, tá? E conhecimentos bancários também com 15 pontos, tá? E temos matemática e matemática financeira com 7,5 pontos, tá bom? Atualidades tem um peso menor, só 5 pontos, tá? Então, a ideia é deixar por último atualidades, tá? Então, vou incluir no planejamento só lá para a semana 5, tá? E redação, a ideia é incluir logo, tá? Mas não de início, tá? Então fica a discursiva para a semana 4, tá bom? A discursiva tem um peso muito grande, mas ela é só eliminatória, não é classificatória. Então, a ideia é fazer o mínimo, né, que é 70%, para não ser eliminado, tá? Beleza. Então aqui, ó, além disso, aqui, ó, temos a quantidade de aulas por matéria, tá? Então aqui, por exemplo, informática, conhecimentos bancários e vendas são aquelas disciplinas que têm a maior quantidade de aulas, tá? Até porque são aquelas matérias com maior quantidade de pontos também, tá? Beleza. Então aqui, ó, temos a guia edital, tá? Então aqui tem um resumo do edital, tá? Então aqui a inscrição até o dia 28/7, né? Provas objetivas dia 26/9, então aí, ó, temos praticamente 90 dias, né? Quase 13 semanas, né? Então tempo muito bom para buscar essa vaga, tá? Por quê? Porque o edital foi surpresa para todos, né? Então praticamente ninguém vinha se preparando para as carreiras bancárias, porque não tinha perspectiva de prova, de concurso, de edital, tá? Então, todo mundo vai partir do zero, né? E quem tiver o melhor planejamento, com certeza vai ter o melhor resultado possível nessa prova, tá? Beleza. Então aqui, ó, temos a guia fases de revisão, tá? Nessa guia eu explico a metodologia de estudo, tá? Quero que vocês deem uma lida quando chegar aí, tá? E, basicamente, fase 1 é aquela fase mais voltada para a teoria, fase 2 resumos e esquematizações, fase 3 mais voltada para as questões, e tem a fase 3.1 que já é bem mais avançada e é basicamente questões e revisão, tá? Certo. Algumas matérias eu vou iniciar na fase 1, né? Mas outras já vou iniciar na fase 2, tá? Então, por exemplo, português e informática já vamos iniciar na fase 2. As demais, né, como são matérias novas, vamos iniciar na fase 2, tá? Beleza, aqui ó, tem a guia O que mais cai, tá? Nessa guia eu faço o levantamento daqueles assuntos mais cobrados pela banca, tá? Então aqui ó, por enquanto só tem um levantamento de português, porque eu estou esperando os dados do passo estratégico para mim fazer esse levantamento, tá? Mas aqui ó, a ideia é a gente focar naquilo que mais cai, né? E depois ir abrindo o leque, tá? Então, por exemplo,
em português. Vamos priorizar primeiro os assuntos em azul, né? Depois os assuntos verde e depois os assuntos vermelhos, tá? Aí, aqui vamos fazer questões por assunto, tá? Então, depois eu vou mandar um vídeo explicativo só sobre o preenchimento das questões nessa planilha, tá? Senão esse vídeo fica muito longo, tá? Mas a ideia aqui é ir fazendo questões por assunto. Então, você estudou interpretação de textos, por exemplo, terminou a sessão de estudo, você vai preencher aqui, ó, por exemplo, acertei 10 questões, né? Acertei 10 questões de interpretação e errei 2, tá? Aí ele já dá o percentual aqui, 83% de acertos, tá? Essa guia está vinculada a essa outra guia aqui, que é a questões da semana, tá? Então, preenchi lá, já vem preenchido automaticamente para cá, que alimenta também o gráfico, tá? Então, temos subsídios para fazer ajustes semanais, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um percentual de acertos muito alto aqui, né, em interpretação de textos, mas tenho um percentual baixo em semântica, por exemplo, vou fazendo ajustes, né, para tirar tempos de semântica e jogar em interpretação de textos, ou tirar de uma matéria e jogar para outra matéria, tá? Mas em relação ao planejamento, tá? Eu vou fazer, vou ter todo esse trabalho, tá? O trabalho de vocês é só com as tarefas aqui, tá? Então aqui, ó, que consiste as tarefas, tá? A tarefa eu vou dizer realmente o que você vai estudar no dia, tá? Em cada matéria, tá bom? Então aqui, ó, temos aqui, ó, a meta 1, né, que representa a semana 1. E temos as matérias aqui, ó. Português, inglês, matemática, matemática financeira e assim por diante, tá? Então, cada matéria terá 3 ou 4 tarefas, mais a tarefa extra, tá? E cada tarefa representa um dia na matéria, tá bom? Então aqui, ó, português, por exemplo, a tarefa 1 representa o primeiro dia em português. Aí você vai na guia CAP e vai ver aqui, ó, português, terça-feira, então é dia 1 de português. Segundo dia de português é quinta-feira, terceiro dia de português é sábado, tá? Então aqui, ó, na terça-feira você vai ver a tarefa 1 de português, tarefa 1 de matemática financeira, tarefa 1 de conhecimentos bancários, tá? Da mesma forma, aqui, segunda-feira, você vai ver tarefa 1 de informática, tarefa 1 de matemática, tarefa 1 de vendas e tarefa 1 de inglês, tá? Aí vai lá na quarta-feira, tarefa 2 de inglês, tarefa 2 de vendas, tarefa 2 de matemática, tarefa 2 de informática, tá? Aí, vai lá na tarefa. Pronto, tarefa 1 de português. Eu vou fazer a leitura, mais marcação do PDF, mais questões do PDF. Aqui, aula 0, né? Aqui é a ortografia. Aula 0, né? Da página 8 à página 30, tá bom? Beleza. Tarefa 2, né? Aula 0 ainda, assunto ortografia, tá? Da página 31 à página 50, tá? Aí, vocês vão batendo as tarefas e eu quero que sempre que você bater a tarefa, quero que você pinte aqui de verde, para mim ficar ciente que você bateu a tarefa, tá bom? Então aqui, bati a tarefa 1, bati a tarefa 2, não consegui bater a tarefa 3, aí você pinta de vermelho, tá? E especifica que era previsto para ir até a página 62, aí você coloca aqui, né? Fui até página 60, por exemplo. Só para me ficar ciente e montar a tarefa da semana seguinte, tá bom? Beleza. Aí, além das tarefas padrão, da tarefa padrão, né? Temos também a tarefa extra, tá? Então aqui, a tarefa extra é para o caso de você ter cumprido todas as tarefas padrão, né? E sobrar tempo na matéria, tá? Então aqui, português, por exemplo,
estudei tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e ainda sobrou tempo na semana, tá? Aí você vai usar esse tempo que sobrou na semana para fazer a tarefa extra, tá bom? Então aqui, ó, proceda assim em todas as matérias, tá bom? Então a ideia das tarefas é eu sugar o mais importante em cada matéria, né, e tirar o melhor de cada aluno aí, tá? Então eu vou priorizar alguns assuntos, tá? Que, né, o aluno iniciante não tem esse feeling, não tem essa experiência para, né, vai querer estudar tudo, tá? Então a ideia das tarefas é eu realmente filtrar aquilo que mais cai, né? Aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais chances de vir na prova, tá bom? Beleza. Além disso, vou jogar mais questões nas tarefas, tá? Essa tarefa da primeira semana tem poucas questões, né? Mas a partir das semanas seguintes já vou entupir de questões, né? Que é para você resolver as questões, né? Como forma de revisão, tá bom? Nas tarefas também vou pontuar a hora de revisar, então fica mais fácil para vocês, tá? Beleza. E aqui tem a guia feedback, tá? Nessa guia tem um resumo aqui da meta, né, das tarefas. E quando vocês enviarem para mim no final de semana, aí eu vou fazer o checklist, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem a quantidade aqui de questões, percentual de acerto e quantidade de questões que eu estabeleci, né, para vocês baterem. Aí no final da semana você vai me mandar aqui, por exemplo, né, eu vou conferir. Ah, estava previsto 8 questões, 10 questões de português, 70% de acertos e 5 tempos de estudo, né? Aí vou conferir aqui, né? Por exemplo, essa pessoa fez 8 questões só, tá? Então, não bateu a meta, né? Quase bateu. Então, vou pintar aqui de amarelo, porque quase bateu a meta, tá? Era previsto 70% de acertos, a pessoa fez os 70%, vou pintar de verde, tá? Porque bateu a meta, né? E, por exemplo, eram previstos 5 tempos de estudo, a pessoa fez 6, eu vou pintar de azul aqui, porque bateu a meta com destaque, tá? De outro modo, né? Se eram previstos 6 tempos de estudo e a pessoa fez só 3, né? Então, vou pintar de verde, tá? De vermelho, porque não bateu a meta, tá bom? Então, a ideia aqui é ter um feedback aqui, né? Ter um retorno para servir de input, né? De puxão de orelha, de elogio, tá bom? Beleza. Além disso, temos aqui, ó, sempre uma dica para a semana, tá? Uma motivação da semana e um desafio para a semana, tá bom? Geralmente é vídeo, então aqui é só copiar e colar no navegador que carrega automaticamente, tá bom? Certo. Fora isso, né, é trabalho duro aí durante esses 90 dias, tá? Que aí o melhor resultado virá, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, é só chamar. Valeu, até mais e bons estudos.